Muito boa noite a todos. Prontos para mais um ano? Feliz ano novo para todos nós, né? A gente não tinha se visto ainda. Mas também é interessante a gente olhar esses nossos dias, porque a coisa de poucos dias atrás estávamos todos movidos de esperança, de alegria, de confiança. Os primeiros dias de 2026 já parece que foram suficientes para quebrar muita coisa de esperança que a gente teve, né? Mais uma guerra, mais invasões, mais violências, mais conflitos. Todo dia parece que tem uma batalha nova das guerras, né? Como é que está? Estão com esperança ainda? Como é que estão os corações? Está mais para reticência do que para... Pois é, a gente não tem entendido muito bem as coisas como é que estão. E aqui, o grande ganho que você pode ter desse trabalho, do Sementes de Luz, do Espiritismo, é exatamente essa perspectiva espiritual. Como Jesus desafiou nos tempos dele, eu acho muito instigante essa fala, que na verdade é uma repetição dos profetas. Eles tendo olhos não veem, eles tendo ouvidos não ouvem. Vocês se reconhecem cegos? Será que a gente reconhece que a gente é cego? É interessante isso, porque a cegueira faz com que a gente não entenda o que está acontecendo, o que está vivendo. E quando a gente não entende o que está vivendo, surge revolta, surge pessimismo. Vocês têm momentos de pessimismo? Revolta? É interessante, esses são sinais da nossa limitação visual. Nós não entendemos muito bem o que está acontecendo. E tem uma parábola budista que fala muito a respeito de cegueira e que ajuda a gente a entender um pouco mais o que vem a ser essa cegueira. Ela já é muito conhecida, seguramente alguns de vocês já conhecem. Ela fala de 4 cegos que não enxergavam absolutamente nada e que foram colocados diante de um desafio. O desafio era um elefante. Cada um foi colocado para tocar o elefante e entender o que tinha pela frente. O primeiro tocou na perna e falou, é uma árvore. O segundo tocou na barriga e falou, é uma parede. O terceiro tocou na orelha e falou, é uma cortina. O quarto tocou na tromba e falou que era um encanamento. Qual deles estava certo? Qual foi o erro deles? O que fez com que eles não entendessem o que estava acontecendo? Ora, Maurício, erro nenhum, eles eram cegos. Não é isso, não. Na verdade, eles, como a maioria de nós hoje em dia, por causa das redes sociais, nós somos apressados demais para dar opinião. Não sei se vocês já repararam, às vezes assuntos técnicos, as pessoas resolvem dar opinião. Eu acho que, calma, meu amigo, calma, a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Eu me lembro muito de um compositor muito famoso no Brasil, que há um tempo atrás foi entrevistado, bastante tempo atrás, na época da ditadura militar, e perguntaram para ele, o que você acha do programa nuclear brasileiro? Ele falou assim, não sei, tenho conhecimento técnico, não posso opinar, eu sou um compositor de música. Falar eu não sei é um desafio. Falar eu não sei é um desafio. Hoje em dia, você lembra na rede social, a última vez você viu uma postagem, um comentário sobre uma postagem escrito assim, eu não entendo isso, eu não sei? É muito raro. Todo mundo tem opinião sobre tudo. E esses cegos tiveram esse erro. Tocaram em alguma coisa e já chegaram a uma conclusão rápido demais. Se algum deles esperasse e ouvisse os outros, ele ia ficar intrigado.
Como é que uma árvore pode ser uma parede, pode ser uma cortina e pode ser um encanamento? Não. Alguma coisa está errada. Se ele, além de tocar naquela parte, se colocasse no lugar do outro, que aliás é um exercício fantástico, a psicologia estimula, Jesus fala para a gente se colocar no lugar do outro. Se eles fizessem isso, eles iam tocar em outras partes da árvore e eu percebi que a árvore não é árvore, que a cortina não é cortina, que a parede não é parede. Nós também tiramos conclusões rápido demais. Porque parece que todo mundo precisa dar um tiro, tem pouca bala na agulha, tem que dar um tiro na primeira coisa que aparece. Calma, precisamos entender as coisas antes de opinar. Não sei se vocês concordam. Se você tem uma formação técnica em qualquer área e vê um assunto surgir na tua área e vê aquele monte de gente dando opinião sem nenhum entendimento, você vai falar, nossa, não é possível. Sócrates, fundador da filosofia, referência para o conhecimento de todo o Ocidente e de toda a ciência, ele, quando foi identificado como o homem mais sábio do seu tempo, ele falou, como que eu posso ser o mais sábio se eu só sei que nada sei? Reconhecer a tua incompletude, a tua insuficiência é básico para você crescer. Quando você reconhece o que você não sabe, nossa, abre-se uma possibilidade de conhecimento. Você tem nas tuas relações, na família, gente que acha que sabe de tudo. Qualquer assunto que aparece, a pessoa sabe tudo. Essa pessoa é fácil de aconselhar? É fácil de orientar? É fácil o professor dar aula para um aluno que acha que já sabe toda a matéria? Não. O autossuficiente se imuniza de aprendizado. Ele fica impossível de aprender. É impossível de aprender alguém que acha que já sabe tudo. É lógico. Só é capaz de alguém saber quando fala, não, eu conheço algumas coisas, mesmo assim não sei tudo da área que eu conheço, mas tem muita coisa que eu não conheço. Essa pessoa está aberta ao aprendizado como um alcoólico que, no primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos, fala, eu sou um alcoólico. Abre-se um universo de cura, como abre-se um universo de aprendizado quando você reconhece a tua limitação. Isso é extremamente importante, extremamente importante. Um outro exemplo, uma outra história muito interessante, que a gente tem estudado nos últimos 2, 3 anos, é do segundo livro mais popular do Ocidente, mais traduzido no Ocidente. Eu já citei isso, alguns de vocês já me ouviram falar, então talvez alguns de vocês já saibam. Mas o primeiro livro mais traduzido do Ocidente, todo mundo sabe qual é. É a Bíblia. E o segundo livro, se você não ouviu de mim, você sabe qual é? O segundo livro mais traduzido do Ocidente chama-se O Pequeno Príncipe. E alguém pode falar, é um livro para criança. Pois é, eu acho que não. Eu acho que ele serve a todas as idades e ninguém vai ter a leitura completa. A gente escreveu um livro a respeito dele, uma releitura do Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Mas a gente não pretende ter esgotado as interpretações nem do Pequeno Príncipe, muito menos do Evangelho. Mas é só um estímulo para a leitura das pessoas. E ali tem uma passagem muito interessante sobre essa nossa questão de ponto de vista, de otimismo, de pessimismo, de como nós estamos enxergando a vida. O Pequeno Príncipe fala que ele gostava muito de pôr do sol. Na abertura nós tivemos aqui uma fala do nosso amigo a respeito de pôr do sol. E ele falava que ele gostava tanto, mas gostava tanto, que num dia chegou a ver 40 e poucas vezes. Como é que é? Num dia ele viu mais de 40 vezes o pôr do sol. Dá para entender isso? Eu explico. Alguns de vocês já devem ter visto aquelas gravuras do Pequeno Príncipe. O planeta do Pequeno Príncipe é grande?
uma bolinha. Perto daquele planeta, a Lua é gigantesca. É um planeta muito pequeno. Sabe o que ele fazia para ver de novo o pôr do sol? Afastava um pouco a cadeira, punha a cadeira um pouco para trás e via o pôr do sol de novo. Daí ele queria ver de novo, afastava um pouco a cadeira. Essa imagem é muito sugestiva para esse momento que a gente está vivendo. Porque se você imaginar uma pessoa absolutamente ignorante a respeito do ciclo de dia e noite, essa pessoa podia ficar muito desesperada e pessimista num pôr de sol. Por quê? Ai, meu Maurício, está tudo ficando cada vez mais escuro. As coisas estão perdendo a cor. Não é assim pôr do sol? Alguém fica desesperado com o pôr do sol aqui? Alguém fica pessimista com o pôr do sol aqui? E sabe por que vocês não ficam e eu também não? Por que a gente não fica triste, deprimido, desesperado no pôr do sol? Porque a gente sabe, a gente conhece o ciclo de dia e de noite. Você passa o pôr do sol, vem a noite, depois vem o quê? O nascer do sol. Esses nossos tempos, eles são realmente sombrios. Dá realmente a impressão de que está tudo ficando cada vez mais escuro. Mas isso é só um recorte estreito da nossa perspectiva. Se a gente amplia esse recorte, como aquela pessoa que tentou acalmar quem estava desesperado por causa do pôr do sol, se a gente amplia a perspectiva, ele vai falar, calma. Nós estamos passando a noite, vai escurecer. No ponto mais escuro da madrugada é ao mesmo tempo o ponto de inflexão, o ponto que começa o nascer do sol. Você já pensou a respeito disso? O nascer do sol começa logo depois, um segundo depois do momento de maior escuridão. Nós estamos em momentos de escuridão na Terra, mas ele apenas está antecedendo o quê? O nascer do sol. Se você fica desesperado é porque você não está entendendo. Você está fazendo um recorte só do ciclo do que você está vendo ali, e você acha que o mundo está acabando, que está tudo perdendo a cor, que nada tem saída. Não! Os Espíritos vêm em nosso socorro para ampliar nossa perspectiva. Realmente, nós estamos em tempos sombrios, os desafios são difíceis. Esses desafios foram dados para nós por Deus, como previsto por Jesus, porque nos desafios é que você mostra quem é quem. Certamente vocês já passaram por dificuldades grandes na vida. Quando você passou por dificuldade grande na vida, não mostrou quem era teu amigo e quem não era? A dificuldade não revela quem é quem? Deus precisa separar quem está apto para próximo ciclo planetário, que é o mundo de regeneração, e quem ainda precisa passar pelas mesmas lições para ver se aprende. Não existe inferno. Não existe, isso é uma criação teológica, uma criação humana. A única coisa que vai acontecer com quem não aprender as lições dessa época é ser enviado para um outro planeta um pouco mais atrasado, onde ele vai viver as mesmas crises, as mesmas dificuldades que nós temos vivido até aqui. Isso é punição? Dar para um aluno, de novo, as lições que ele não aprendeu, sinto muito, não é punição. Muito menos eterna, como o inferno tenta fazer crer para a gente. Não existe isso. É uma generosidade de Deus que dá mais chances a quem não aprendeu. É só isso. É só isso. Mas, como a gente está aqui na Terra, isso quer dizer que a gente tem chance. Ninguém ocupa um leito no Hospital de Deus se não dá para ser curado. Ninguém ocupa uma carteira na Escola de Deus se não pode passar de ano. Então nós temos que entender o que está acontecendo, para sair dessa estreiteza de que está tudo acabando, de que nada tem jeito. Não é verdade.
Não é verdade. O momento é muito escuro, mas a aurora, o nascer do sol está começando. A Terra vai ser um mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração só vão ficar os anjos. Se alguém tiver essa ideia, já pode pegar a mala, falar, bom, vou lá para o planeta mais difícil, porque anjo... Alguém acha que vai ser anjo ainda nessa vida? Que bom que a gente não precisa ligar no plantão psiquiátrico do creio. E nem tem mais, eu sei. Podia ser o do Guilherme Álvaro, que é um de referência na região. Não. Nós não vamos ser anjos nessa vida, e Deus não quer que a gente seja anjo para poder ficar no mundo de regeneração. Ele fala, paz na terra é as pessoas de boa vontade. Nós precisamos ter boa vontade para a verdade, para o bem, para o amor. Nós estamos disponíveis para cada dia sermos um pouco mais sensíveis com as plantas, com os animais, com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que pensam diferente da gente. O que vocês acham? Hoje em dia na humanidade tem muita generosidade, muita paciência com quem pensa diferente. Se esse for o critério, vai ficar pouca gente, não é? Eu acho também que vai ficar pouca gente. Mas não quer dizer que vai ficar pouca gente, porque a gente não é professor, a gente é só aluno, está todo mundo no mesmo barco aqui. Colocar a cadeira para trás, para assistir de novo o pôr do sol, filosoficamente, psicologicamente, é uma atitude muito rica. Tão rica que a psicologia tem um termo para isso. One down. One down é uma postura onde quando você entra num conflito, você precisa dar um passo atrás para poder enxergar melhor a situação e não entrar no embate direto. Isso é fundamental na psicologia. Acho que todos vocês já sabem que um psicólogo, por melhor que seja, não pode ser o psicoterapeuta do seu marido. Se ela não pode ser uma mulher, uma psicóloga, não pode ser psicoterapeuta do seu marido, do seu filho, da sua mãe. Por que não pode? Porque emocionalmente está muito misturado, está muito dentro do negócio, ela não tem objetividade, ela não tem condição de dar um passo atrás e enxergar com frescor, com objetividade uma situação. Ele vai enxergar, vai raciocinar com o fígado. A gente não raciocina com o fígado. É para ser com o cérebro ou é para ser com o coração, mas muita gente raciocina com o fígado hoje em dia, não é? E nós inclusive. Então, é muito interessante que a gente veja essa questão, esse símbolo do pequeno príncipe adorando o pôr do sol, e para isso ele dar um passo atrás, Nós precisamos nos acostumar a isso. Em vez de querer resolver tudo na hora, em vez de resolver dar uma opinião sobre coisas as mais absurdas, a gente tem que, calma, dá um passo atrás, contempla melhor a situação e você pode então entender. Pelo Espiritismo, você e eu somos convidados a entender o que está acontecendo. Não é punição de Deus. Assim como dia de prova não é punição do professor, é dia de prova, é o professor que está punindo? Não. É normal, o sistema educacional precisa apresentar um conjunto de provas para os seus alunos para poder saber colocar cada aluno no melhor lugar que ele precisa estar para aprender mais. É só isso. É cruel, chega a ser cruel você colocar um aluno que já aprendeu a matéria de um ano para repetir e aprender de novo. Ele vai ficar estimulado? Ele vai ficar com vontade de ir para a escola se ele vai ver as mesmas lições que ele já conhece? E o contrário? Um aluno que não aprendeu as 4 operações vai ter que estudar equação de primeiro grau. Ele consegue? Ele vai ser o burro da classe.
os melhores de nós, se formos para a Terra, os piores de nós, se formos para a Terra, mundo de regeneração, a gente vai ser o serial killer da coisa. A gente vai ser o... Uma vez veio um espírito, foi entrevistado por Allan Kardec, um espírito de, acho que Marte, de outro planeta mais avançado. E perguntaram para ele, os melhores de nós aqui na Terra, se fosse para lá, seria equivalente a quê? Aos seus macacos. É meio, quebra um pouco as pernas. Nós seríamos equivalentes aos símios, se fossem para lá. Seria que ficar numa jaula. Talvez eles não coloquem animais em jaulas, né? Então, é fundamental que nós saibamos o que está em jogo e saibamos qual é a dinâmica. Assim como veio a pandemia, que foi uma lição coletiva para a Terra, e a lição coletiva tem finalidades muito grandes, eu consigo ver algumas, vocês certamente já pensaram em outras, mas quando você dá um objetivo comum de vida ou morte para toda a humanidade, tem algum significado. Na minha opinião, Deus estava falando para nós assim: unam-se, governos, cientistas, partidos, cidadãos comuns, unam-se, cooperem, ajudem uns aos outros, pensem na coletividade. Deu certo? Para a gente não ser completamente pessimista, deu certo para algumas pessoas. Algumas notícias da pandemia foram de deixar mais leve o nosso coração. Eu ouvi falar de jovens que batiam na porta dos seus vizinhos de mais idade e que se apresentavam para fazer compras. Precisa de alguém para fazer compra? Me fala o que é, dá uma lista, o senhor me dá as condições que eu vou lá e trago para o senhor. Não é bonito isso? Eu vi também uma notícia de pessoas que cantavam na noite e, é claro, ficaram sem trabalho. Pegaram a sua caixa de som, seu instrumento, seus equipamentos e colocaram na área do prédio, na sacada do prédio, e ficaram cantando para alegrar a vida dos seus vizinhos. E a coisa mais linda que eu vi na pandemia foi a notícia de um médico que trabalha em TI e que viu, vocês vão lembrar, a situação era crítica, muitas pessoas precisando do respirador e pouco equipamento. Eles descreveram uma situação onde uma pessoa de mais idade que estava com o respirador viu os médicos conversando entre si com a chegada de um jovem que precisava de um respirador e não tinha. E segundo o depoimento desse médico, um idoso falou: pode tirar. Pode tirar, no caso, se vocês têm alguma dúvida, é morte. E é uma morte por asfixia. Vocês estão entendendo o que é separação do joio do trigo? Ah, quem morreu na pandemia porque era ruim. Vocês entenderam essa história que eu acabei de contar? Não! A pandemia revela quem é quem. As dores revelam quem é quem. Na nossa vida pessoal e na vida planetária também. Então, eu não tenho nenhum dom, nenhuma previsão do que vai acontecer em 2026. Não me peçam nada. Mas eu sei que vai ter problema. Alguém acha que vai ter um feliz 2026? É um ano inteirinho sem problema? Alguém acha? Ah, que bom. O psiquiátrico ainda não vai deixar bem. Claro que nós vamos ter problema. Individuais e coletivos. Certamente vamos ter. Mas os problemas, dependendo da forma como você olhar, com a perspectiva que você encarar, você vai poder crescer, aprender e se expandir. Dependendo da maneira, você vai se deprimir, vai pensar em desistir, e alguns vão fazer isso. Nós estamos no meio de uma pandemia de depressão, inclusive de tentativa de suicídio.
As coisas são muito sérias. A coisa mais importante para você ter um feliz 2026 é aprender a olhar com uma perspectiva ampla. Porque assim como uma criança se desespera quando a mãe não compra os doces que ela queria no supermercado, ela vai na frente pegando o doce e a mãe vai atrás colocando de novo. Quando a criança percebe, nossa senhora, alguém já viu esses vexames no supermercado? É grito, é choro, nossa, a criança se joga no chão, mó vexame. Quem está certo, quem está errado, a criança ou a mãe? Se a mãe não tem dinheiro para comprar os doces, só tem dinheirinho ali para o feijão e o arroz, filha, é isso. Nós somos infantis, a gente não entende o que é melhor para nós. Por isso Jesus ensinou a gente a rezar: seja feita a vossa vontade, não a minha. Porque a gente não sabe o que é bom para a gente. Se deixasse para a criança, era o dia inteiro só doce. E a mãe que não deixa, o pai que não deixa, é do mal. O mundo está ruim, não posso comer só doce. Nós somos assim. Nós achamos que porque a vida não dá as condições da nossa felicidade, atender todos os nossos desejos, que a vida é ruim. Não é. Eu acho linda aquela frase que fala assim: Deus nem sempre atende os seus desejos, mas sempre e rigorosamente atenderá às suas necessidades. Jesus pergunta assim: qual é o pai que o filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Qual é o pai cujo filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma cobra? Se vocês, e é isso que Jesus diz, se vocês que são pais e mães, diria eu, meia boca, ele não fala assim, paizinho aqui na terra, falhos como são, não dão o que os seus filhos precisam, quanto mais o Pai perfeito que está nos céus. Se você tiver alguma coisa de fé e de entendimento, você vai saber que em 2026, assim como em 25, 24, 23, sempre, Deus sempre deu exatamente o que você precisava. Em 2026, tem notícia melhor do que você vai receber exatamente o que você precisa? Você não fica feliz com isso? Ou a maioria está naquela assim, mas eu quero. Santistas, o Santos vai ganhar a Libertadores em 2026? Maurício nem vai disputar. Vai ganhar a Sul-Americana que vai disputar? Muito difícil, muito difícil. Para ganhar o Campeonato Paulista já seria isso é o mais importante? Será que nós estamos realmente colocando em que pauta está amarrando o teu culto? Jesus é muito mais delicado. Ele fala assim: não coloquem os vossos tesouros aonde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Coloque seus tesouros na eternidade, porque senão você vai ser roubado, você vai ser perdido. Não tem gente que é roubado e fica totalmente transtornado e desesperado? Não tem muitos de nós aqui que sofreram situações na infância, na adolescência e carregam essa mágoa até hoje, dando o direito da pessoa que lhe fez mal continuar fazendo mal a cada vez que você lembra? Eu vou explicar melhor. Quem não perdoa, a gente acha que perdoar é difícil, vocês não acham? Quando eu falo em perdão, todo mundo já põe o pé atrás e fala: perdoar é difícil. Não, difícil é viver com mágoa, porque a cada vez que você lembra da situação, você sofre de novo. E como quem não perdoa lembra muito, vai sofrer de novo, de novo. Então a pessoa fez mal uma vez, você dá direito dela fazer centenas. Tem lógica? Perdoar é difícil ou difícil é viver com mágoa? Pensa, é só uma questão de perspectiva. Perdoar é a única coisa inteligente que tem para fazer. A pessoa vai sair livre. A justiça da vida não está nas suas mãos.
Não foi aberto concurso público para Deus. Não é você que define o que vai acontecer com cada pessoa que erra no mundo. Você é o único juiz do universo para definir o que vai acontecer com você. Se você quer continuar sofrendo, se você quer continuar cultivando mágoa, se você quer continuar a dar essa moral para quem fez mal para você, olha, não só eu vou não perdoar, mas vou aceitar que você continue fazendo mal para mim todo dia, porque eu vou lembrar todo dia. Tem lógica isso, gente? Sinto muito, mas temos sido tomado péssimas decisões. A fonte da nossa infelicidade, a fonte do infeliz ano novo, é a maneira como você vê os problemas, não se vai ter problema ou não. Não é isso que define um ano novo bom, porque problema vai ter. O que define um ano bom é a tua maneira de ver o problema, a perspectiva. Se você conseguir olhar as coisas numa perspectiva maior. Quando no Oriente se fala, se repete tanto essa frase que se pensa que está na Bíblia, não está. Quando no Oriente se fala que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, você pode traduzir assim: a vida é uma escola perfeita, onde absolutamente tudo é pedagógico. Tudo é pedagógico na escola de Deus. A tua mãe foi a melhor pessoa para ocupar o lugar de mãe para você realizar os aprendizados que você podia. Ai, Maurício, você não sabe o que foi minha mãe. Não sei mesmo. Mas eu posso dizer para você, teu filho, até os maridos, alguém vai ficar com raiva de mim. Não quer dizer que você tem que sustentar casamento infeliz, está sendo humilhado, não quero dizer nada disso. Quero dizer que a lei de atração traz para você as pessoas e as vivências que você necessita para transcender, para transformar, inclusive para mandar embora. Não tem dogma aqui, casamento infeliz, estou sendo humilhada, tem que manter casamento. Não tem nada disso. Mas a vivência que você vive hoje, a vivência que você viverá amanhã, o que você viveu na tua infância, todos os fatos da vida são exatos na escola de Deus. E aí você faz o quê? Tem que ser aquele presépio que aceita tudo, fica passivo perante a vida? Não. Seja ativo, defenda os seus direitos, denuncie gente mau caráter, mas viva, faça tudo o que você tiver que fazer sem ódio, sem rancor, sem revolta. Denuncie para que ele não faça, ou ela não faça a mesma coisa. Se for crime, não faça a mesma coisa com outras pessoas, claro, mas você não precisa brigar por causa disso. A gente bate com o carro, eu acho que você foi culpado, você acha que eu fui culpado. Está errado a gente ir para a justiça? Não está errado. Não, eu sou espírita. E daí? Entra para a justiça. Agora, se eu concentrar toda a força do meu pensamento em odiar o meu amigo ali, que péssima decisão que eu estou tomando. O que era para ser só um dano material vai comprometer meu trabalho, meu casamento, a relação com meus filhos, toda a minha vida. Eu estou dando direito para ele acabar com a minha vida. Eu estou dando. É a tua atitude. O feliz 2026 depende de cada um de nós. A gente pode ter essa lucidez, a gente pode não ter. Não espero também que a gente ganhe a perspectiva espiritual de uma hora para outra. Eu faço muito estudo, eu faço muita coisa e posso falar para vocês com certeza, e também me revolto, e também brigo com a vida, normal, somos colegas de classe. Mas se você percebe que pode crescer no teu entendimento da vida, isso ajuda muito. Um romance espírita, se você ler com abertura de mente, ajuda muito você a entender. Porque o romance espírita basicamente tem uma estrutura. Conta uma situação. Uma mocinha, um mocinho muito simpático, que sofre pra caramba, todo mundo passa a perna, todo mundo prejudica pessoas, você se identifica. Puxa,
tão boa que é a moça, todo mundo faz mal para ela. E a gente fica identificado com ela. Aí o romance espírita mostra uma outra vida. E aquela boazinha era o cão chupando manga. Como disse Paulo, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É simples. E não é punição. Um homem feminicida, se numa próxima vida precisar nascer mulher, é punição? Mulherada, nascer mulher é punição? Eu sei que algumas de vocês têm dúvida, mas não é punição. Um rico nascer pobre não é punição. Um branco racista nascer negro não é punição. É apenas Deus colocando na matéria um movimento que a pessoa devia ter feito de boa vontade, no espírito. Qual é o movimento? Colocar-se no lugar do outro. Quem não faz isso por bem, quem não faz isso por lucidez espiritual, pode ser bem que a vida faça você ser colocado no lugar do outro. E aí, imagina um homem orgulhoso, imagina um judeu que odeia palestino, nascer palestino. Imagina um santista renascer corintiano. Eu falei para não ser suicida, né? Mas é. Bom, a gente tem que rir da gente mesmo. 2026 está aí e você não vai ter muito fato. A maioria dos fatos, sinto muito, você não vai poder mudar. É capaz de nas eleições não ganhar o teu candidato. É capaz de na Copa do Mundo, bem capaz, do Brasil não ganhar. É capaz de você passar por muitas, certamente você vai passar por muita dificuldade, mas essas dificuldades todas você pode entender e fazer uma pergunta quando não entender. O que Deus está querendo me ensinar com isso? Encerro a minha fala com Madre Teresa. Madre Teresa tem uma frase linda que ela fala: a questão da vida nunca esteve entre você e o outro. A questão da vida sempre foi entre você e Deus. Quando você começar a questionar, mas meu irmão tem. Vocês nunca fizeram essas comparações? Às vezes você está saindo feliz de casa, no lixo do vizinho tem lá um papelão assim grande, fininho, você fala, trocou a televisão de novo. Você estava até saindo bem de casa, mas trocou a televisão de novo. E eu com aquele tubo de máquina. É a maneira de produzir infelicidade. Nós temos muitas maneiras de produzir infelicidade. Crenças tóxicas, venenosas para nós mesmos. Perceba, entenda e transforme. Porque só depende de nós um feliz 2026. Obrigado.